Eu quero convidar todos os irmãos para nós abrirmos a Bíblia Sagrada. No livro de Eclesiastes, nós temos estudado esse livro nas quartas-feiras e tirado algumas lições práticas assim para o dia a dia. Sabedoria da vida, sabedoria de aplicação, aprender aqui e já aplicar na nossa vida. E esse livro da Palavra de Deus tem me enriquecido muito, em termos de desafio, inclusive. E o capítulo 8, para nós, para muitos de nós, o capítulo 8 de Eclesiastes é um desafio. Eu quero falar com você sobre esse tema, como ver um mundo corrupto, e cada vez mais corrupto, sem entrar em crise existencial. Então, é sobre isso que esse capítulo está falando. Enquanto eu falava aqui, com certeza você conseguiu encontrar aí. Eclesiastes 8 diz assim: quem é como sábio, e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser. Ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro homem para arruiná-lo. Assim também vi perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isso é vaidade, visto como se não executa logo a sentença sobre a obra má, sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede, segundo a obra dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Disso digo que também isso é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do céu do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias de vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga ao sábio que a virá conhecer, nem por isso o poderá achar. O resumo desse capítulo seria o seguinte: o escândalo que gera e que isso perturba o coração do escritor, o pregador, como já falei, provavelmente o rei Salomão, que escreve este livro da Bíblia, e ele diz: eu não consigo entender como que pessoas boas terminam a vida sem ter uma sepultura sequer, e pessoas más terminam a vida tendo honras
e assim por diante. Pois bem, estava lendo hoje uma crônica que diz o seguinte, que pegaram em flagrante um ladrão de galinhas e levaram do galinheiro para a delegacia. E aí o delegado já olhou para ele e disse: que vida mansa, hein, seu vagabundo, roubando galinha, né? Precisava estar trabalhando, agora você vai para a cadeia. Aí o cara responde assim: não é para mim não, é para vender. Pior, venda de artigo roubado. E pior ainda, concorrência desleal com o comércio estabelecido, seu sem vergonha. E aí o cara responde calmamente para o delegado: mas eu vendia mais caro. Mais caro? Sim, eu espalhei o boato que as galinhas do galinheiro da granja estavam bichadas e as minhas boas. E além do mais, de que as galinhas dele, que eu estava lá roubando, só põem ovos brancos, e as minhas põem ovos bons, ovos marrons. E aí, mas como você espalha esses boatos? Que jeito? Ele falou: olha, é fácil, eu pintava os ovos de marrom. E aí o delegado já vai começando a se interessar pela conversa, e diz assim: o cara é inteligente, ele é pilantra, mas é inteligente. Mas já vai dando um certo tom de respeito para com o bandido. Mas aí o delegado diz: mas ainda bem que você foi preso. Foi preso, e pior ainda, se o dono do galinheiro te pega. E ele disse: já pegou? Já pegou, e eu fiz um acerto com ele. Eu me comprometi a não espalhar mais boato sobre as galinhas dele, e ele se comprometeu a aumentar o preço da produção dele, e aí nós formamos um cartel, e já começamos a aliançar outros galinheiros da cidade para trabalhar com a gente, nesse esquema. E aí o delegado falou: mas, e você está tendo lucro com esse negócio? Ele falou: tenho, e especulo com a alta do dólar, eu invisto em tráfico de drogas, já comprei alguns deputados, já comprei 2 ministros, já consegui exclusividade no suprimento de galinhas e ovos para os programas de alimentação pública, da assistência social, e também já vendo toda essa produção roubada, superfaturada para o próprio governo. E aí nisso o delegado já pediu um cafezinho: traz um cafezinho para o homem aqui, né? A cadeira está boa, não quer uma cadeira mais confortável? E aí perguntou: e o senhor com certeza então já está milionário? Ele falou: estou bilionário, né? Sem contar que sonego o imposto de renda, deposito ilegalmente esse fruto de produção lá no exterior, ganho com isso. E aí o delegado pergunta: e por que você estava roubando galinha? Ele diz assim: é porque eu tenho a sensação de risco, sabe? É a sensação de perigo, de querer fazer alguma coisa na iminência de ser preso, de receber um castigo, de fazer a coisa proibida. Isso me leva a fazer mais. E aí eu sei que no final da história o texto termina dizendo que o próprio delegado já entra no esquema para dar uma certa segurança aos negócios do ladrão de galinha. É lógico que é uma história, não é uma verdade, mas é mais ou menos assim que as coisas estão funcionando nesse mundo. É mais ou menos desse jeito que as coisas estão funcionando no nosso país, nas nossas cidades, em outros países, em empresas. E é esse tipo de comportamento que faz um homem bom ou uma mulher honesta perguntarem o que o Salomão pergunta no capítulo 8. Será que vale a pena ser honesto? Ou vale a pena viver uma vida de desonestidade, já que a justiça não responde mais nada?
e à luz do capítulo 8 surgem algumas constatações fortes sobre a corrupção e a injustiça. A gente pensa que isso é um problema novo, de algumas décadas para cá, alguns séculos para cá. Não, já era problema lá na época de Salomão, lá na época do Velho Testamento. A primeira constatação: a corrupção é um mal incontido, quer dizer, não dá para conter. Sabe aquela ideia que você vai tentar segurar a água numa inundação? Você segura um pouco aqui, mas ela já vazou por ali, ela consegue, aí você coloca um pano aqui, ela já vazou por lá, você coloca alguma coisa aqui para segurar a água, mas ela já foi entrando para dentro da casa. É isso que ele está dizendo, por exemplo, no versículo 8. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele o poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entregar. Ele faz 3 comparações. A corrupção é tão incontida quanto é incontido o vento. Você não consegue segurar o vento. Também não consegue determinar ou controlar o dia da sua morte. E ele diz da mesma forma. E também quando explode uma guerra, não há como fazer uma trégua no meio da guerra, no meio do ódio. É a mesma coisa. Ele está dizendo, desse jeito é quando alguém se entrega à corrupção. São 3 comparações, mostrando a impossibilidade de que existe de controlar uma corrupção desencadeada em uma pessoa ou em um ambiente. O corrupto é insaciável. E como insaciável, ele é incontrolável. A ambição vai convidar, roube um pouquinho mais, ou engane um pouquinho mais, é a última vez. Eu assisti uma reportagem na Rede Record há um tempo atrás, creio que há uns 2 anos atrás, já estava morando aqui de volta, e assisti toda a reportagem de como que nas estradas conseguiam pegar os traficantes de drogas que levavam, faziam esse trabalho de transporte para os grandes, os chamados laranjas. E um rapaz que pegaram aqui no sul do nosso estado, na entrevista, ele aparece triste, abatido, e é ali, a história dele é essa: um pai de família, alguém que estudou, alguém que se preparou para a vida, alguém que fez uma faculdade, e aí ele é aliançado para fazer o transporte com o seu carro, e ele começa a fazer, e ele ganha um bom dinheiro, e ele dizia assim: olha, a cada vez eu dizia assim, vai ser a última vez, só mais essa vez, porque a vez passada compensou. Na vez passada eu consegui pagar minhas dívidas, na vez passada eu consegui comprar algumas coisinhas a mais para casa, para o filho. Então, mais uma viagem só, e aí eu paro. Mas a ambição é incontida. E o coração vai dizer, mais uma vez, não, agora mais uma vez. A corrupção é assim. Uma segunda constatação: a corrupção facilmente se alia ao poder. Parece que são 2 coisas também que a gente imagina que nos dias de hoje acontece mais que naquela época já. Veja comigo o versículo 9, que diz: tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol, há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. O texto está falando sobre corrupção, e de repente já começa a falar sobre poder e domínio. É muito difícil um governante, um político, um executivo estar no poder, chegar no poder e continuar sendo a mesma pessoa transparente, honesta, verdadeira em tudo, em todos os detalhes, manter a integridade absoluta, mesmo estando rodeado de atividades convidativas para coisas erradas. O exercício da autoridade é uma tentação em 2 frentes. Isso você pode observar em muitos ambientes, na política ou na igreja ou no ambiente que for.
Dizem que você conhece bem uma pessoa quando entrega poder a essa pessoa. Então, o excesso de poder ou autoridade pode se transformar em dominação. Ao invés de você liderar como bom exemplo, ou liderar servindo, como foi a liderança do nosso Senhor Jesus Cristo, a ideia de liderar dominando, liderar mandando, liderar se impondo. E também, isso abre portas para o excesso de oportunidades, para a corrupção. É por isso que, por exemplo, quando se trata de liderança cristã, liderança evangélica ou liderança à luz da palavra de Deus, o apóstolo Pedro escreve na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 3, de que os pastores, presbíteros, não podem ser dominadores do rebanho, mas são aqueles que lideram pelo bom exemplo. A corrupção facilmente se alia ao poder, em vários ambientes onde tiver poder e autoridade. Terceira constatação, a corrupção parece compensar. Também isso está nesse texto, e isso às vezes a gente pensa que é algo novo. Você já se viu em algum dia pensando isso assim, assistindo os demandos, os desmandos dos políticos, os desmandos dos empreiteiros, e isso tudo trazendo, além da corrupção, um empobrecimento sobre a nação, dinheiro que poderia estar sendo usado nas UPAs, na educação, dinheiro que poderia estar sendo usado na saúde, na segurança, em estradas melhores, e aí indo aos borbotões para as contas e para a corrupção e tudo mais. E aí você vai olhando e diz: puxa vida, que desânimo, eu vou desistir de tudo, porque parece que isso tudo compensa, e ninguém faz nada. Já pensou nisso alguma vez? Já pensou isso? Assistindo TV, assistindo... Veja os versículos 10 e 11. Assim também vi perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isso é vaidade. Vi como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Versículo 14, ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos. Isto é, o cara é justo, mas recebe um fim como se tivesse sido um perverso. E perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Ele faz essa comparação e desanima, dizendo: eu vi o justo sendo jogado na cidade, quem sabe depois de morto, por não ter nem onde ser sepultado, e o perverso sendo sepultado com honras. Os valores estão trocados. Ou então, você leva a vida com honestidade e chega no fim de tudo, apesar da honestidade, da verdade, da transparência, recebe como se fossem castigos por isso. Enquanto que aquele que viveu uma vida dissoluta, desonesta, termina bem. Você fica pensando, os valores estão trocados. Parece que estamos vivendo aqueles dias que Isaías diz, que chegaríamos no dia em que o bem seria chamado de mal e o mal seria chamado de bem. E o Eclesiastes está protestando. Ele está dizendo: o rei mau e corrupto foi sepultado com honras na cidade e o justo é esquecido. Ele está dizendo: isso não faz sentido, isso é vazio. Quando fala isso é vaidade no sentido de vazio, vacuidade, algo que você não encontra resposta e não encontra algo que preencha. Ele diz, então, vaidade no sentido de vazio. O homem reto sofrendo injustiças e o ímpio, corrupto, tendo recompensas. A mensagem que parece ressoar é essa: a corrupção compensa, a desonestidade compensa.
Há espaço para enriquecer, não há punição. É o que diz o versículo 11. Demora a justiça, e então quem está sedento por lucros rápidos diz: como a justiça é lenta, eu posso ser rápido aqui e ter os meus ganhos com isso. E às vezes esse tipo de pensamento acaba entrando até mesmo entre os cristãos, de alguma forma. Como, por exemplo, um moço na faculdade que olha para os colegas e eles colam nas provas, eles mandam alguém fazer o seu trabalho, que era para ele fazer a sua pesquisa, e pagam para fazer, recebem pronto, ganham boa nota. E ele diz: será que vale a pena eu me esforçar? Será que vale a pena eu fazer as coisas certinho? Ou então a moça que serve a Deus, ama Jesus, leva uma vida de pureza moral, e diz assim: do que está adiantando eu esperar no Senhor para que Ele prepare o meu príncipe encantado, se aquela outra que é perversa, aquela outra que é imoral, zomba de Deus, acaba tendo um bom casamento, e eu aqui esperando? Não. O texto está mostrando esse tipo de protesto, mas é interessante que no meio dessas situações, desses protestos, ele também mostra 3 razões para nós não nos corrompermos. A primeira razão: Deus é o justo juiz em tempo e em modo. Versículo 2, veja comigo: eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Então, obedeça às leis, não por causa das leis, não por causa do rei. Quando cita o rei aqui, subentenda que está se falando, quem sabe, de um conjunto de leis. Então, obedeça às leis da nação, não por causa das leis apenas, não por causa do governo, mas por causa de Deus. Nosso compromisso maior como cidadãos é com Deus. Nossa verdade maior deve estar ancorada, estribada em Deus. Nossa motivação para uma vida justa é Deus. Então, nesses momentos de questionar se vale a pena ou não, pense exatamente nisso. Vale a pena por causa de Deus. Meu compromisso primeiro é com Deus. Aleluia. Então, os crimes não são castigados logo, no nosso tempo, aos nossos olhos, mas são castigados. Os corruptos não são punidos no momento que a gente quer e espera, mas no tempo de Deus e no modo de Deus, é o que o texto está dizendo. Veja comigo os versículos 12 e 13. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Olha que resposta maravilhosa. Acontece bem para aqueles que estão temendo a Deus. Tema a Deus, porque a resposta vem dele, o bem vem de Deus, a recompensa por isso vem de Deus. Versículo 13: mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. De alguma forma, a justiça de Deus pode tardar aos nossos olhos, mas ela está no tempo de Deus e está no modo de Deus. Então, no modo de Deus é no sentido de que você não deve ditar para Deus o que Ele tem que fazer com o ímpio. Já viram aquela situação onde você tem tanta raiva de uma pessoa que diz: Senhor, elimina, passa um trator em cima? Não, diga: Senhor, está na tua mão. É o tempo de Deus e o modo de Deus. Talvez Deus quer salvar aquela pessoa que você tem uma raiva dela, e Deus está dizendo: Ele é alvo do meu amor, e na hora certa eu vou restaurar e alcançar. Às vezes a gente tem uma raiva de determinados políticos, né?
e diz assim: olha, o Brasil seria melhor se tivesse assim, assim, assim. E de repente Deus está dizendo: eu quero fazer algo maravilhoso, eu quero salvar gente que ninguém espera que vai ser salvo, eu quero mudar essa nação. E a gente fica dizendo para Deus como que Deus tem que se dirigir, e Deus tem outras formas, o modo de Deus e o tempo de Deus. Enquanto não se manifesta a justiça de Deus, nós continuamos orando a Deus e dizendo: Tu és soberano, Senhor. Os judeus diziam, e você vai encontrar isso no Velho Testamento, de que havia um dia chamado dia da ira do Senhor. Ou então no Novo Testamento, o dia do juízo de Deus, o dia do juízo final. Então a ideia de que um dia haverá um juízo para todas as coisas, um dia a justiça de Deus será minuciosamente plantada, manifestada sobre cada homem, cada obra, cada situação, cada circunstância, na forma de Deus e no jeito de Deus. A segunda razão para não corrompermos o nosso coração é que o corrupto vive o prazer sem a alegria. Olha que interessante, um jogo de palavras aqui que aparece no versículo 15. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber, alegrar-se. Por isso o acompanhará no seu trabalho, nos seus dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Ter prazer é diferente de ter alegria. O corrupto pode ter prazer, mas ele não tem desfrute naquilo que ele conseguiu com a corrupção, através da corrupção. Ele pode ter status, mas ele vai ser cobrado sempre um preço alto. Ele bebe, mas não sente o gosto do café, da Coca-Cola, da água que ele bebe. Ele come, mas não sente o gosto da comida, porque parece que está sendo sempre perseguido, está sendo sempre vigiado. Parece que em qualquer momento o castelo que ele construiu vai desmoronar. Ele não consegue dormir bem, compra muitas coisas, mas precisa colocar em nome de outras pessoas, porque ele não consegue desfrutar aquilo que ele conseguiu. Ele precisa sempre andar com as malas prontas, porque a qualquer momento ele precisa sair, ele precisa fugir, ele precisa reunir as suas finanças, os seus negócios, ele precisa prestar contas para o Ministério da Fazenda, para a Polícia Federal e assim por diante. Foge ao invés de se alegrar com aquilo que conquistou. Enquanto que de repente a gente tem pouca coisa, mas chega em casa e se alegra com o que tem. Não é isso? Não é isso, Hudson, chegar lá, pôr aquela cadeira naquela área e ficar vendo o movimento. Não é coisa boa isso? Chegar de noite, né? Orar e ir dormir e deitar e dizer obrigado, Senhor, e acordar no outro dia já cantando, orando, já ouvindo louvor, já preparando café. A gente desfruta a vida quando a consciência está bem, quando a consciência está de bem. Aquele que é o corrupto, ele pode ter o prazer, mas ele não tem alegria na vida. Ele compra o prazer, mas não compra a alegria. Ele tem prazer, mas com tensão. Ele vive sempre tensionado. Alguém me disse a respeito de um político do estado de São Paulo, tivemos a oportunidade de conhecer, e ele falou: observe aquela pessoa, aquele homem, extremamente rico, e com poder, e poder tal que no seu lastro político ele se elege no momento que ele quiser, para alguns cargos que ele precisar. Mas disseram assim: olha, veja como ele não ri, ele não acha graça de alguma coisa, ninguém vai ver ele sorrindo ou de bom humor, porque a vida não lhe dá mais prazer. Prazer de sair passear e voltar para casa, prazer de dormir no sofá depois de um dia de trabalho, prazer de vir na igreja
e adorar a Deus levantando mãos limpas, aleluia. Essa alegria é só quem tem a consciência limpa que tem, aleluia. E a terceira razão, para que eu e você não corrompamos a nossa vida, não nos entreguemos de nenhuma forma à corrupção, é que a corrupção tira a capacidade do injusto de conhecer Deus nas suas conquistas. Versículos 16 e 17 fala exatamente sobre isso, de que nós reconhecemos Deus em tudo, quando o nosso coração está limpo, quando a nossa mente está limpa. E ele diz, aplicando-me a conhecer a sabedoria e ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus, e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá, e ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Em outras palavras, ele olha as obras, olha o melhor da vida e diz, é Deus. Eu não consigo entender como Deus fez isso, mas é Deus, é a mão de Deus. O corrupto é aquele que não consegue ver Deus, ele só consegue ver os seus inimigos, os seus opressores, aqueles que o perseguem. Ele consegue ver apenas a obra que ele faz com as mãos, enquanto que o justo vai sempre estar agradecendo a Deus, louvando a Deus. Alguma coisa acontece na vida, uma conquista financeira ou no trabalho, ele corre para os pés do Senhor e dizer, muito obrigado, Deus, obrigado, Senhor, obrigado porque vem das tuas mãos. As coisas, quando vêm de Deus, enchem a alma. As obras de Deus nos dão alegria, enquanto que o ímpio não consegue entender o que Deus está fazendo, porque a alma secou. A vida espiritual se esvaziou com a corrupção, a vida emocional se esgotou. Que Deus nos dê graça para olhar para um mundo corrupto e nós não nos corrompermos. E nós também não baixarmos a cabeça dizendo não está valendo a pena. Não, continue amando a Deus, servindo a Deus, dentro dos nossos princípios, dos nossos valores. Não amargue o coração por causa dos maus. Não perca a visão da justiça de Deus por causa da injustiça humana, para não perder a sua fé em Deus também.